Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Eu sou o Frei Marcos, moro em Curitiba, na comunidade de Santo Antônio. A pedido de Frei Claudemir, aí pároco da Sagrada Família em São Paulo, nós então vamos ter aí durante esse mês de setembro alguns encontros virtuais, como hoje nos é permitido, né? E nesses encontros então nós vamos querer trabalhar, estudar, vou propor a vocês um estudo, uma maneira, uma perspectiva de acercamento ao livro do Deuteronômio. Então nós sabemos que a Igreja no Brasil, ela propõe no mês de setembro, o mês dedicado à Bíblia, à Sagrada Escritura, ela sempre propõe então o que estudemos um livro, que aprofundemos em algum dos livros da Bíblia. E para este ano então, eles então propõem o livro do Deuteronômio e não Doutornômio, como às vezes a gente acaba ouvindo nas missas, né? Então, Deuteronômio, né? Gostaria então de convidar todos vocês para iniciarmos esses nossos encontros que teremos todas as semanas, e você vai encontrar disponível aí no canal do Facebook da paróquia. E desde já convido, né, como muitos fazemos, né, compartilha, comenta e dá o like aí, e então para que nós possamos então desenvolver, digamos, esse trabalho no mês de setembro. Conto com a ajuda de vocês. Para esse nosso primeiro encontro, eu gostaria somente de fazer algumas pequenas introduções do que poderia ser este nosso curso, do que eu pretendo, né? Eu vou chamar de curso, a gente pode chamar um mini curso, ou melhor, né, partilhando a palavra. No mês de setembro vocês vão encontrar na internet muitos vídeos, textos de muitos padres religiosos, leigos, né, de irmãos na fé, propondo estudos também do livro de Deuteronômio. Obviamente, você sinta-se à vontade, você deve aprofundar o seu conhecimento, né? E eu não tenho intenção nenhuma e nem seria capaz de terminar com tudo aquilo que o livro do Deuteronômio quer dizer para nós. Bom, então vamos aí a uma primeira introdução. Eu gostaria de dizer a vocês, como bem sabemos, o livro do Deuteronômio ele é aquele quinto livro da Bíblia que fecha um conjunto de livros chamado Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ou também conhecidos como Torá, né, para nossos irmãos judeus, né, a Torá, são esses 5 primeiros livros nos quais Deus deixa ao seu povo o seu grande presente, que é a lei. Então, nesses 5 primeiros livros, nós temos aí o coração para nós também e para os irmãos judeus da revelação de Deus. Então, depois nós temos os livros históricos, os livros proféticos, e depois temos o nosso Novo Testamento e as cartas de Paulo, as cartas ministeriais, as cartas pastorais. Enfim, esse creio que quase todos nós, né, já sabemos um pouco dessa divisão. Por que é importante saber dessa divisão? Depois nós vamos ter a história de Josué, que entra com o povo na terra prometida. Sabemos que Moisés, ele chega só ali, na planície. Ele contempla a terra prometida, mas não entra nessa terra. E Josué conduz o povo de Deus. Para que nós entendamos bem o que o livro do Deuteronômio quer propor para nós, nós temos que vê-lo dentro de um conjunto maior que é a Bíblia. Nós não podemos separar o livro e esquecer o resto da Bíblia. Não, ele tem uma profunda ligação desde o primeiro livro, Gênesis, até o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Nós temos aí uma ideia central, um ponto, um fio condutor que guia toda a Bíblia. E esse ponto central nós chamamos de economia da salvação, ou a história da salvação. Esse é uma chave de leitura que nós temos que ter presente se queremos entender o que o livro do Deuteronômio, o que a Bíblia em geral quer dizer-nos. A Bíblia, já digo a vocês, não só eu, a Igreja e bem sabemos, que não é um livro puramente histórico, como a gente entende história hoje, narração de guerras e do que fez tal rei,
Porque se vocês aprofundarem historicamente, há alguns episódios que não condiz, né? Mas não é esse o nosso tema. Mas para que entendamos a Bíblia e, sobretudo, também o livro do Deuteronômio, alguns conceitos nós vamos trabalhar já hoje e para o nosso próximo encontro, que é o conceito de história da salvação, o conceito de aliança, né? E o conceito de lei. Todos esses termos nós temos que ter muito bem presentes, né? Nós, como cristãos, temos que aguçar os nossos entendimentos, o nosso saber, porque sem essas chaves de leitura, essas dicas, digamos assim, você não vai entender muito bem o que Deus quer dizer ao seu povo. A Bíblia ela quer nos transmitir um relato de fé, uma experiência de fé, mais do que querer transmitir uma história geográfica, história econômica ou história religiosa até mesmo. A Bíblia quer nos transmitir uma pessoa, mais que um conceito, mais que uma ideia, ela quer nos transmitir a própria pessoa de Jesus Cristo. Nós, como cristãos católicos, né, assim como o Papa Bento dizia, nós lemos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, com Cristo. E esse é outro ponto importantíssimo que nós temos que ter, que para nós cristãos, a figura de Jesus Cristo, ela é extremamente importante, porque é Ele que recapitula toda a Sagrada Escritura, é Ele que recapitula todo o Antigo Testamento, dá pleno cumprimento e ressignifica toda essa história. Então, meus irmãos, o primeiro ponto, então, é o conceito de história da salvação, né? Nós sabemos, então, que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, que ainda não era a beatitude, né? Mas era um estado de quase perfeição. A perfeição para nós só é alcançada com a ressurreição de Cristo e com a nossa em Cristo. Então, o que acontece, né? Vocês poderiam se perguntar, olha, Adão traiu Deus, Eva também. Então, a primeira humanidade, né? Mais do que só duas pessoas, dois personagens, quer dizer, a primeira humanidade, os primeiros homens traíram o plano divino. Nós sabemos que Deus nos criou não para que fôssemos tristes ou para a morte, né? Às vezes a morte nos choca muito, mas nós não fomos criados para a morte, né? O ser humano não está para a morte. A morte ela é um processo natural e que vai afetar a todos nós. Mas nós cristãos cremos que nós fomos criados para a vida e a vida eterna. Então, quando o ser humano, pelo pecado, se afasta de Deus, comete o pecado, Deus não se afasta do ser humano. Então, nasce aí o que nós chamamos de pedagogia divina. Ou seja, Deus começa a pensar modos concretos, meios concretos, com que Ele possa dialogar com esse povo e conduzi-lo para a salvação. Não percamos isso de ideia, de vista. Deus nos criou para salvar, e a salvação é a plena felicidade, a nossa vida bem-aventurada e as bem-aventuranças em Cristo. Então, quando o ser humano peca e tudo mais, nós ficamos privados da graça, mas Deus não nos abandona. Então Ele começa a dar alguns passos na história. Então nós sabemos que Noé é o primeiro que Deus escolhe para fazer então uma aliança. Esse termo ele é essencial para a nossa compreensão. O termo de aliança ele é o centro, digamos assim, de todo o Antigo e Novo Testamento. Essa ideia, esse conceito, ele é muito forte. Então Deus faz um acordo, um pacto, uma aliança, primeiro com Noé, depois nós sabemos que ele faz com os patriarcas, depois também com Moisés. Depois de Moisés, então, com os profetas, até chegar em Jesus Cristo, que é a aliança definitiva, a última aliança. Antes de Cristo, todas as alianças preparavam para essa última aliança. Então,
o nosso centro será com Moisés. O livro do Deuteronômio, ele vai, a figura principal ali, obviamente, que é Deus, mas usando de seu servo Moisés. Então nós temos no livro do Deuteronômio 3 grandes discursos de Moisés. A história da humanidade vem, nós vemos caminhando, chega alguns momentos em que o ser humano se desvirtua, se distancia de Deus, e Deus vai conduzindo esse povo, através de sua pedagogia, de seu amor, ao verdadeiro conhecimento. Então nós estamos, qual que é o contexto, digamos assim, do livro do Deuteronômio? O povo já saiu do Egito, já foram livrados, né, da opressão do Egito, do rei do Egito, né? Passando já pelo deserto, eles receberam no Monte Sinai já as alianças, né? O decálogo, as leis de Deus, que seria esse pacto onde Deus propõe para restaurar a relação do ser humano com Deus, com ele mesmo e com o seu entorno. E estamos então, Moisés conduzindo esse povo, prestes a chegar à terra prometida. Então Moisés contempla já a terra prometida e ali naquela planície ele então faz os seus 3 discursos que nós vamos ter no livro de Deuteronômio. Então, meus irmãos, para um primeiro encontro, eu creio que temos muita coisa aí. Eu vou deixar para vocês aí um vídeo e um texto do Papa Francisco falando um pouco sobre quem foi Moisés, né? a sua dimensão espiritual, digamos assim, o seu modo de rezar. É uma das catequeses que o Papa pronunciou, creio que foi em junho, não faz muito tempo, e eu vou deixar para vocês aí ouvirem ou lerem essa catequese do Papa. Gostaria de dizer também que a nossa ideia desses encontros é que também possamos ler o livro do Deuteronômio. Então eu preparei para vocês divisões, né, em capítulos deste livro, e eu convidaria vocês que durante a semana fossem lendo, né? Os vídeos nós vamos publicá-los às terças e sextas-feiras, então vocês acompanhem aí na página da Paróquia Sagrada Família de São Paulo, e nós vamos ler sim, durante esse mês de setembro, todo o livro do Deuteronômio, e ali pensar, digamos assim, o essencial, né? Toda a Bíblia ela tem a sua essencialidade, lógico, né? Mas há ideias, há momentos mais significativos, importantes que outros, e esses são os quais nós vamos querer nos deter um pouquinho mais de tempo. Só para dizer também, nossos encontros contemplará, digamos assim, uma pequena introdução histórica sobre o nosso livro do Deuteronômio. É um livro que ele tem um período de composição muito grande, de quase 400 anos, dos anos 700 a.C. até os anos 300, mais ou menos, antes de Cristo. Esse livro foi o tempo que demorou para esse livro ser escrito, digamos assim. Bom, creio que por hoje, para esse momento, seja o suficiente. Vou deixar para vocês aí então o texto e o vídeo da catequese para que vocês possam ler. Façam uma primeiro acercamento ao livro do Deuteronômio, seja curioso. Então não fique somente com o que nós vamos dizer aqui, mas busque mais coisas, vocês vão encontrar coisas muito, muito preciosas. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.